Pronto, estamos no ar. Boa noite, galera. E aí? Agora a gente vai começar mais uma livezinha, né? Mais um bate-papozinho. Semana passada, nosso primeiro bate-papo, a gente ainda estava entendendo um pouco mais e acabou que a gente deixou passar. Falar um pouco mais sobre a gente também. Eu vou tirar aqui 30 segundinhos só para explicar um pouco melhor sobre o que é esse bate-papo de bicho doido, quem é esse coletivo Vivacidade, né? Junto com o coletivo Terra Mãe e o que a gente se propõe. O coletivo Vivacidade, nós somos um bando de bicho doido mesmo, galera que está querendo fazer algo nessa cidade, querendo transformá-la de alguma forma. Pensamos em formas ecológicas, né, trazendo um pouco mais desse nosso contato com a natureza aqui para a cidade, por meio desse ambiente urbano. E, além disso, diversos outros projetos que envolvem desde produção mais consciente até o consumo mais consciente também. Temos projetos de produção de produtos naturais e artesanais, entre outros, como mudas e por aí vai. Bate-papo de bicho doido é para isso, é para trazer um pouco dessa galera, não só do nosso coletivo, mas pessoas aí da nossa cidade que possam trazer novas perspectivas de como viver, de como fazer algo novo, algo transformador para que essa cidade seja cada vez melhor para a vida, né? Não só para a gente, mas para a vida em geral. Hoje a gente vai estar aqui conversando aqui com a Rafa Sawak, que também é do coletivo Vivacidade. Ela tem um projeto dela, da Mindcetra. Ela é uma pesquisadora nata, gosta muito da parte de sustentabilidade, fala sobre isso no Mindcetra, sobre sustentabilidade e educação, novas formas de se conversar e praticar a educação. E entre tantas outras coisas, ela é apaixonada por questionamentos urbanos sociais, né? O que é que a gente vive, por como que a gente vive. Sem mais delongas, eu vou deixar ela falar um pouco mais ali. Antes, Rafa, vou só apresentar os outros também logo, né? E a gente vai estar com o Rafa, que também é do coletivo Vivacidade. E aí, Aqui é um galera? coletivo quase de Rafas, né? Tem eu, Rafa Paquita, Rafa Sawak e o Rafa Mota, junto com o Lúcio, da Terra Mãe. E eu acho que é isso, assim. Eu vou começar aqui dando a fala agora para a Rafa, mas eu já vou lançar uma perguntinha assim, para deixar assim logo de cara. E aí, como, como é ser bicha doida? Alguma vez, quando foi que começou esse teu movimento? Oi, gente, boa noite, tudo bom? É um Boa prazer estar noite. aqui com vocês e me apresentar um pouquinho, né? Como o Rafa pediu, eu sou a Rafaela, eu já fui muitas coisas na vida, né? Eu já fui engenheira química, já fui programadora, e aí hoje eu me encontrei como educadora e aprendiz de agricultura urbana, que ainda tem muita coisa para fazer aqui no quintal de casa. E como. Pois é muito engraçado, né? Como é que eu cheguei até aqui, essa doidice. Eu comecei na engenharia química, e aí, enfim, como eu falei, virei programadora. Só que quando eu trabalhava nessa empresa, né, de programação, depois de 2 anos eu comecei a ficar muito insatisfeita, comecei a pensar em várias coisas na vida, né? Assim, eu era muito, muito nova para estar estagnada daquele jeito, sem fazer nada e nada para o mundo. Porque era uma empresa de programação voltada para negócios. Então, assim, nada a ver. Eu resolvi fazer um mestrado a partir disso. Eu fui lá para Campinas, fazer mestrado em Educação e Engenharia, que misturava programação também. E aí lá eu comecei a morar numa casa que tinha um permacultor, e as pessoas da casa, elas tinham outro modo de vida, né, bem diferente do meu. Enfim, consumia coisas mais naturais, havia uma consciência política maior. E aí eu acho que a minha transformação maior começou a partir daí, de fato. Eu, lá na Unicamp, começou um programa muito legal, que era Cursinho Popular da Vila Soma, que é um dos maiores assentamentos do MTST, e eu fui voluntária como professora de Química também. E esse choque de realidade, eu acho que me acordou muito, né? Abalou muito as minhas estruturas. Então, eu comecei a repensar muitas coisas, até que a educação acreditava mesmo, de fato. Eu lembro muito claramente de um senhorzinho de 68 anos que queria ser engenheiro. E aí o sonho dele era ser engenheiro civil.
E eu fiquei, que massa e tudo, não vai dar certo. Só que a gente tem uma realidade muito cruel, muito perversa, né, dentro das engenharias, assim. Não é qualquer pessoa que consegue chegar até o final porque requer muito, enfim, a saúde mental fica muito abalada, os professores não têm preparo, enfim, a gente tem uma série de dificuldades aí, críticas que eu faço. Mas, enfim, a gente acho que não podia deixar a peteca cair, né? E aí eu voltei para Fortaleza com muitas inquietações, com muitas perguntas, com muita curiosidade de conhecer esse novo mundo, do mundo social, um mundo mais ecológico, outra forma de viver, né? Praticar a educação que eu acreditava, que eu aprendi muito em Campinas, né? Com esse projeto de extensão. E aí foi quando eu comecei a me envolver, me engajar mais em grupos aqui de Fortaleza, né? O Grupo Mulheres do Brasil, o Instituto Verde Luz. Eu comecei a realmente fazer coisas aqui em casa, composteira, separação do lixo, uma horta mesmo. Agora eu tenho bananeiras. Daqui a alguns anos estarei com a minha foto, os cachos de banana. Vai dar certo, amiga. Para mostrar para todo mundo também, viu, Rafa? Vai dar certo. Mas, e essa doidice foi muito. Eu fiquei refletindo, na verdade, ontem sobre esse negócio, né? Bicha doida. Porque eu fui convidar a Edivane, que vai ser outra pessoa incrível que vai estar aqui com a gente. E aí eu fui explicar, né? O que eram os bichos doidos também, explicar por que o do nome. E aí eu falei, Edivane, ó, bicho, porque todo mundo é bicho, né? A gente é bicho. E doida, aí eu parei assim. Mulher, assim, nós mulheres há muitos séculos somos chamadas de doida só por sermos mulheres, né? Então, eu sempre fui chamada de doida, louca, mulher histérica. Então, é muito engraçado quando eu falei para outra mulher que isso me ocorreu, assim. Então, ser chamada de doida é muito fácil para uma mulher. Eu não tenho esse privilégio de ser chamada em ocasiões especiais, né? Mas é quase um estigma. Então, enfim, isso me acompanhou a trajetória toda, né? Engenheira química, que foi fazer programação, aí depois foi tentar um mestrado em educação, voltou, virou agricultora urbana e agora é educadora. É muita doidice na cabeça, né? E aí a minha sorte é que eu tenho muita gente doida ao meu redor também, que só me apoiou nesse caminho. E é isso, gente. Massa. E assim, só para voltar, né, que você falou aí do danças, todas essas várias coisas que você faz, né? E dentro da perspectiva que você veio da engenharia, é exatamente o oposto, né? Que é, bicho, ficar cada vez melhor, mais centrado em um só ponto e cada vez uma programadora, digamos assim, melhor, então engenheira química mais especializada. Hoje, com esses teus trabalhos sociais, com tudo que tu viveu, assim, será que tu mantém a perspectiva ou tu acha que é mais interessante, sei lá, abranger, ter mais conhecimentos e se isso mexeu na tua forma de trabalhar também hoje em dia? Uhum. Pois com certeza. Eu comecei a Mindcetra, né, que é o meu negócio de impacto social, para ver se eu conseguia reunir todas as minhas essas expertise, essas curiosidades, inquietações que eu tenho, né? Eu não vejo mais, assim, eu estou muito no mundo das startups, né? Então a galera diz que agora a gente é multipotencial, multitalentos. Não existe mais esse negócio de ser especialista, né? E é uma coisa que eu acredito muito, porque eu consigo aplicar na Mindset tudo que eu sou. E eu já passei por muitas coisas, apesar de ainda ser nova, ainda vou passar por muitas, né? Mas eu acho que tudo isso vai me complementando de alguma forma, de alguma fala, de alguma ação, de como eu vou pensar nas ações educacionais que eu vou fazer. Então, eu acho que é muito importante a gente conhecer cada vez mais coisas. Eu acho que a nossa leitura de mundo, inclusive, ela vai ficando mais nítida, mais crítica, mais criativa também, inclusive, mais afetuosa, porque a partir do momento que você começa a ver, realmente a escutar as pessoas, né, ter essa escutativa, esse olhar mais atento das coisas, a gente começa a se afetar muito mais. E aí é uma faca de dois gumes, né? Você se afeta tanto de uma forma muito positiva como de uma forma muito negativa. Às vezes a gente sente as coisas muito mais pesadas, ou então a gente sente coisas assim, de pequenas coisas assim, uma alegria muito grande, né?
Eu nunca esqueci, a primeira árvore que eu tive aqui em casa foi um abacateiro, por isso que eu sou amante dos abacateiros, vivo plantando semente de abacateiro, porque foi a primeira árvore que eu consegui efetivamente germinar. Então eu fiquei muito feliz quando eu vi aquele gravetinho, e hoje ele já tem 1 ano, né? Então é quase um filho. E aí eu tenho muito carinho, né? Assim, você começa a ter muito carinho por coisas que antes, pelo menos eu, não tinha. Assim, você vê uma árvore, caramba, vontade de pegar e colocar estrume aqui para ver se essa árvore vai para frente, aguar um pouquinho essa árvore aqui. Tem uma árvore na parada da Bezerra de Menezes que eu sempre esqueço, mas eu sou doida para aguar aquela árvore. Que aí a bicha é enorme, se ela tivesse um pouco de cuidado, teria muito sombra, e é super quente. E aí são pequenas coisinhas e detalhes que a gente começa a notar. Então eu acho que é muito importante a gente não se alienar e não se especializar em só um ramo, né? E se for se especializar, tentar ver outras coisas. Eu até acho que, por exemplo, uma das coisas que também faz ser colocado como um certo bicho doido nesse mundo que a gente vive, nessa cidade que a gente vive, é isso também. As pessoas que se propõem a fazer mais do que aquilo, né? Se propõem a inventar de fazer mais coisa. Esse bicho é doido, inventa de fazer muita coisa. No meu caso, vai ser só professor mesmo, né? E aí você começa a fazer muita coisa, isso também já dá aquele olhar de não. Enfim, mas eu também concordo. Acho que a solução é a gente aprender mais habilidades, né? E desenrolar mais coisas. A própria pluralidade, né, de ideias e de perspectivas, né? Quando você começa a ter possibilidades de olhar por outros olhos também, né? Olhar para uma árvore e pensar em aguá-la, assim, tipo, creio eu que para além da sombra, né? A sombra é a Maria, é uma dádiva dentro da nossa cidade, né? Mas só em aguá-la por esse amor que você estava falando, né? Muito incrível mesmo. Não, com certeza. E aí eu acho que esse olhar mais holístico, que muitas vezes ele é estigmatizado como besteira, enfim, aquelas coisas, né, de pessoas drogadas, enfim. E eu acho que realmente a gente precisa começar a ter esse olhar mais holístico também das coisas, de começar a tentar ver as coisas como um todo dentro de um sistema, né? E com certeza conceituoso. Querendo ou não, a gente olha e julga. É muito fácil isso. E eu acho que a gente começar a tentar parar esse olhar, esse julgamento, né, esses preconceitos, é muito importante. Então, eu estou muito nesse processo, e é um processo de muita aprendizagem, né? Não é fácil, mas eu acho que ele é importante, assim, que todo mundo tenha. Eu estava vendo uma palestra ontem que ele fez uma pergunta super legal. Quando foi a última vez que você mudou de opinião? Porque agora as opiniões, elas são fatos, né? Elas são, meu Deus, você errou. E eu fiquei, gente, só o que eu fiz na minha vida toda foi mudar de opinião, mudar de perspectiva, e que bom que acontecem essas transformações, porque senão ainda seria a Rafaela, engenheira química, que fala de sustentabilidade muito porcamente. O que é que a gente aprende na engenharia é isso. Você não aprende sobre sustentabilidade, você aprende como tentar minimizar impactos ambientais, e olhe lá se é minimizar mesmo, se não é somente pelo fato de estar gastando muito dinheiro com esse processo e quer ter um processo mais lucrativo, né? Então diminuir os custos, sabe? Então, assim, que bom que eu mudei. É muito mais um remédio, né, do que realmente resolver um problema, né? É muito mais contornar para viabilizar um lucro do que consertar aquilo e pensar ecologicamente mesmo, pensar em realmente estabilidade. E, Rafa, no teu trabalho na Mindset, como é que tu encaixa essa visão de sustentabilidade e tu leva essas informações, essa visão de consumo que tu coloca? Fala um pouquinho pra gente aí. Tá. A Mindset, atualmente, né, que com essa Covid a gente deve repensar muita coisa. Exato. O que é que vai ocorrer com a Mindset? A gente quer fazer várias trilhas educacionais. E essas trilhas, elas, agora, neste momento, elas ainda não estão se conectando de verdadeiramente. Mas o que é que a gente vai construir, né? Que eu posso falar mais disso. O que é que acontece? A gente quer criar 2 trilhas, de empreendedorismo e sustentabilidade. Então, em cada a gente vai colocar várias oficinas. E aí, quando a pessoa, um pouquinho mais na frente, né, ela for querer aprender sobre empreendedorismo, ela vai poder adicionar nessas trilhas nelas também, coisas sobre sustentabilidade, educação ambiental,
Porque o que é que ocorre? A gente pode pensar em empreendedorismo, mas pode fazer atividades que você consiga correlacionar com a educação ambiental. Isso é super possível. Por exemplo, você passar em embalagens, entendeu? Você vai, quero fazer um negócio, então vamos tentar pensar em embalagens sustentáveis, embalagens de papel, embalagens de papelão. Então, atualmente a gente está terminando de construir, desculpa, essa trilha de empreendedorismo básico, que são habilidades básicas, né, que as pessoas podem construir, mas sempre baseado muito no pensamento mais crítico, um pensamento mais criativo, um pensamento mais afetuoso, e concomitante a gente está construindo essa trilha de sustentabilidade, que eu fiz uma primeira oficina, sustentabilidade e afetos, que a gente tem um jogo que ele é muito legal. Você repensa produtos, literalmente. Por exemplo, como é que eu posso pensar numa banheira que gaste menos energia? E aí uma solução que as meninas criaram foi super legal, tipo uma banheira que você tem uma bicicleta do lado, então você pedala, e aí essa energia vai para a banheira, e essa banheira também tem um teto solar, e aí essa água da banheira é reutilizada na descarga, sabe? Então, assim, isso tudo a gente vai conseguir entrelaçar com outras coisas. Você pensar em design de produtos, como é que os produtos são feitos realmente? Será que eu posso usar outros tipos de materiais? Bambu, que materiais estão aí? Então, a gente ainda está no início, mas a gente vai tentar costurar, né, essas duas coisas e fazer uma grande coxa de retalhos. Eu não sei se deu para entender, porque é muita informação. E eu me empolgo, aí começa a sair várias coisas. Oi? Deu demais, assim, e ainda deu? pontos, assim, que é interessante, né, que é tanto a construção coletiva quanto a capacidade criativa, né, que muitas vezes dentro desse nosso sistema de ensino, a gente é pensado a acreditar, assim, que, tipo, existe uma meritocracia e a gente olha para aqueles que estão ganhando, que são os que têm a capacidade criativa, os outros, eles são deixados de lado, então começa a pensar que não é mais criativo, que não consegue mais pensar no problema e tal. Então, você vê essa possibilidade de repensar coisas do cotidiano, assim, né? Você trabalhar isso. Incrível. Muito legal. Oi. Então, sobre o que você está falando do mar, etc., é só mais para você colocar um pouco mais, assim, detalhar sobre quais seriam as pessoas que estariam envolvidas nesses processos. Quando você coloca trilhas educacionais, eu fico pensando em que dimensão elas são, assim, você poderia trazer mais experiência desse seu projeto. Como é que você categoriza ele? Se ele é uma... Eu vi tu falando de startup, mas eu fiquei meio confuso se você se considerava como startup ou se considera como de outra forma. Detalhar um pouco mais, assim. Tá. As pessoas que tu fala são as pessoas que estão na Mindset, tipo, trabalham junto comigo, ou as pessoas que vão fazer as trilhas? Né? Só fiquei confusa. Público-alvo. O público? Tá. Beleza. Tá. A gente, agora na Mindset, a gente tem 2 públicos-alvos, né? A parte da sustentabilidade que eu fiz é um público-alvo mais classe média alta, que tem um acesso melhor à internet, porque para fazer esse jogo, para fazer essa construção, seria importante que a pessoa tivesse pelo menos um computador e um celular. Então, a gente sabe que não é todo mundo que tem, né? Para a trilha de empreendedorismo, inclusive, não sei se a Angelice está aqui, mas eu estou fazendo para as artesãs. Então, ela vai ser uma trilha bem legal que eu estou produzindo. Angelice, cadê os nossos formulários? Que aí a gente quer focar nessa parte de educação digital, porque o que está faltando muito, que a gente, conversando com elas, viu, é isso. Por exemplo, bancos digitais, entender como é que faz essa venda online, de fato. Então, esses seriam os nossos 2 públicos. E aí, o que é que a gente quer fazer? A gente quer construir e consolidar primeiro essa trilha de empreendedorismo e começar a construir essa trilha de sustentabilidade para que a gente comece a acessar vários públicos diferentes. Como assim, né? Se eu consigo fazer uma trilha de empreendedorismo básica, qualquer pessoa pode participar. Inclusive, assim, o Sebrae pode contratar a gente para aplicar com as artesãs, porque existem públicos que não podem pagar de fato e, não, enfim, a gente não vai cobrar.
Então, mas o que a gente quer é que essa trilha básica e depois começar a complementar com outras trilhas, tipo trilhas de vendas. Então, qualquer outra pessoa pode fazer. Quem se interessar em fazer trilhas de vendas pode fazer. Marketing pode fazer também. Não, Porque pronto, o nosso... só Vai. interromper essa parte, assim, essa trilha, vou fazer uma pergunta bem abestada, mas são essas perguntas que guiam a gente, assim. Que trilha é essa? É uma trilha que você vai andando? É uma trilha virtual? Como é que é isso aí, assim? Realmente, como é tô falando, uma trilha de empreendedorismo, aí imaginando assim, ela andando assim numa trilha, aí os empreendimentos passando, e eu tava tentando ver como é que era isso. O que é essa trilha? Aí tinha da pé? Tinha na pé. Rafa, só um minuto, Rafa. Teu Ficou microfone. mudo. Foi? Falou, Foi. pronto, agora foi. Ah, tá. Tu me ouviu não, né? Nada. Nada. Tá, beleza. Então, é uma trilha bem metafórica. O que é essa trilha? Tu já ouviu falar na jornada do herói? Ou em processos de gamificação? Já. Storytelling, essas coisas, né? Pronto, beleza. Quando eu digo trilha, é uma trilha mesmo. Por quê? Por exemplo, nessa trilha de empreendedorismo básica, a gente vai realmente parte por parte. Então, a gente vai começar com a trilha de descoberta, de autodescoberta, para as artesãs falarem por que elas viraram artesãs, o que é que elas sabem fazer. Eu fiz essa trilha, né, no início do ano, com o grupo Bonequices, lá no Museu Nice Firmeza, desculpa, que ela, inclusive, é uma artesã daqui de Fortaleza, ninguém conhece o trabalho dela. E aí, a gente realmente fez um manifesto do que era ser uma mulher empreendedora, vamos discutir aqui o que é ser mulher empreendedora. E aí, a partir disso, a gente foi falando de produtos, foi falando de marketing, foi falando de finanças. Eu fiz um jogo mesmo, de finanças, falando sobre custos, receitas, para fazer o cálculo da maquineta e tudo. Então, quando eu digo trilha, é como se fosse um passo a passo mesmo. Só que trilha ele é mais afetivo porque eu estou acompanhando ela, então a gente está construindo coisas juntas, né? Não sou só eu, porque tudo que eu faço eu gosto de que as pessoas participem. Gente, ó, eu jogo a pergunta, e aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui? E as pessoas vão construindo juntamente, por isso que eu chamo de trilhas. Mas é como se fosse, assim, bem, né, um curso com várias etapas. Só que essas etapas, elas são construídas. Eu não sou autora de todas as etapas, eu não chego com um produto pronto. Gente, vocês vão usar isso e pronto. Não, são perguntas e aí a gente vai construindo as coisas. Gente, aí, o que é que vocês podem fazer com essas informações que vocês têm agora? O que é que vocês, por exemplo, no manifesto foi muito legal. A gente conversou, eu trouxe dados sobre empreendedorismo, a gente conversou várias coisas. Gente, o que é essa mulher empreendedora? Então, cada um foi trazendo uma definição. E no final a gente leu tudo e, caramba, foi massa. Outras coisas, para elas verem o que era melhor elas produzirem, que tinha mais resultado e menos esforço. Então, eu trouxe só a matriz. E aí, gente, cadê os produtos de vocês? Já que a gente vai colocar aqui, aí elas foram vendo, isso aqui para mim é muito esforço, isso aqui para mim traz mais resultado. E elas começaram a ver, legal, se eu produzir isso aqui, é menos esforço, mas o resultado é maior, sabe? Então, assim, é muito essa coletividade, por isso que eu chamo de trilhas. Mas é algo bem estruturado, também não é você sair andando, porque qualquer caminho vai, se você não sabe para onde é que você vai, né? Não sei se dá para responder. Agora ficou mais nítido, né? Aí, então, de certa forma, o Mindset é ter esse enfoque em formação, né? Poderia talvez dizer isso, né? Assim, o que ele promove é isso, né? Que as pessoas têm. Mas eu entendi o sentido que não é um curso seco, né? Ele é uma interatividade, né? Eu só trago assim para que às vezes, dependendo da área, né? A gente vai estar mais distante desses conceitos, são mais próximos, né? E acho que é muito importante o que você coloca, porque penso que empreendedorismo e sustentabilidade é uma encruzilhada, essas duas palavras, assim. É exatamente o que eu ia falar. Pois vai, então fala aí, vai. Não, porque assim, pegando o mote do Lúcio, né, vou roubar a tua vez de ser instigador, né, Lúcio? Pode então, roubar, um bom artista é o que rouba. Co-cria, um bom artista co-cria, usa a criatividade. É porque dentro das problemáticas da cidade, que a gente até já discutiu e fala sempre, né, esse consumo está muito atrelado a essa ideia também de empreendedorismo.
O empreendedor é aquele que consegue, a grosso modo, quando a palavra vem, o conceito vem na nossa cabeça, é aquele que consegue lucrar rápido, conseguir fazer um negócio que traga muita lucratividade. Se fosse. Não, mas a ideia que a gente tem é mais ou Eu menos entendo, essa. eu tô né? brincando, Rafa. Você perguntar para alguém que é empreendedor, qual a primeira coisa que pensa, inovação. né? Para mim vem inovação, aí vem aquele negócio de tecnologias, né, inteligência artificial. Pois é. Mais do que isso, é ganhar dinheiro e lucro. Só que essa visão de ganhar dinheiro e lucrar de qualquer forma, ela também vai dar uma porrada na outro lado, que é a estabilidade, né? Ela vai, na minha opinião, um pouco de encontro. E aí, como é que tu consegue casar esse ser empreendedor e, ao mesmo tempo, ser ecológico, né? Um ser que pensa em estabilidade. Coloca o lucro. Vai, Lucas. Pois Só acrescentar um pouco mais. Vai. Já que roubou, né? Vou roubar de novo. Aí, assim, para acrescentar mais nessa colocação, que é do mesmo rumo mesmo, né? Então, como o Rafael colocou, a gente tem essas complexidades, né? Contradições, né? E também é importante entender que existem vários empreendedorismos, né? Então, assim, então acho que cabe às pessoas que estão e têm um posicionamento político, ecológico, fortalecer uma alternativa ao empreendedorismo que olha no fundo do olho da pessoa e diz que a gente não vende produtos, nós vendemos resultados. Essa é a frase mais comum que eu já ouvi em cursos, assim, né? Então, sair disso, né, para uma coisa que realmente seja sincera, né? Que acho que até se a gente for pensar numa tradição talvez americana, né, dos livros de empreendedorismo, dos coaches, né, de tudo isso, né, isso acaba ficando altamente mercadológico e manipulador das fraquezas humanas em um sistema capitalista, né? As pessoas estão se sentindo frágeis, né, nesse momento e entra uma narrativa que engloba, né, e levanta os problemas, né? Sim. E aí tá aí a necessidade de construir narrativas, né, que realmente deem autonomia para as pessoas, de verdade, né, que não seja dessa forma. Mas acho que é isso, aí as encruzilhadas são também dadas, né, tem o lance da própria ecologia, né, que, pronto, uma coisa que é muito nítida, né, assim, pro sistema econômico, é um desastre da Vale, propriamente, ele não uma contaminação de água, ele não quantifica mal no PIB. Você contaminar um rio não quantifica mal no PIB. Mas você contratar uma empresa para limpar e criar uma tecnologia para limpar e produzir, vai quantificar bem no PIB. Então, assim, o nosso sistema econômico meio que estimula o empreendedorismo da desgraça. Assim, então, também acho que entra nesse conjunto, né, que a gente está falando aqui, essas dimensões. Mas o que mais lucra é a indústria da poluição, né? Assim, não tem como fugir. A do remédio, que é causada pela poluição, e aí vai, né? Como é que tem, cara, essa... Tá. Gente, isso é tão complexo, porque eu realmente... Pois é. Mas vamos lá. Eu tenho críticas também. Enfim, né? A empreendedorismo, inclusive ao desenvolvimento sustentável, à sustentabilidade. Eu acho que há críticas a se fazer do jeito que a gente lida, né, com tudo isso. Então, deixa eu pensar aqui, por onde é que eu vou começar? Eu vou começar pelo empreendedorismo, né, que ele é muito ligado à inovação. E aí eu comecei a ler algumas coisas. Eu acho que tem um pai da inovação, que é o Joseph Spenter. Eu não sei se eu estou falando certo. Não sei se vocês já ouviram falar, que ele fala muito da destruição criativa. Então, no mundo do empreendedorismo, né, porque você vai empreender, porque você quer criar coisas novas, que é muito ligado a isso, a inovação, né? Normalmente, as pessoas que inovam é que ganham mais dinheiro e tal, então todo mundo entra mais ou menos para ser inovador. Mas aí, se você for pensar mesmo no que é a inovação, de como é que ela surgiu, esse cara, ele fala que a inovação, ela é o motor do capitalismo. Porque o que acontece? Você cria algo novo, e aí as pessoas começam a construir esse algo novo, começam a consumir esse algo novo, você cria uma necessidade nova nelas, e aí depois milhões de empresas constroem algo muito parecido, tipo a Uber. Agora a gente tem muitos aplicativos, né, Easy Taxi, enfim, esqueci os outros. E aí você precisa criar outra coisa que substitua isso para que as pessoas possam comprar de novo e a economia possa girar.
porque essa inovação, ela vai com aumento aí de consumo, vai com aumento de dinheiro, mas quando ele fica usual, diminui, porque tá ali naquele mesmo patamar. E aí, então, você precisa criar algo novo para que a economia volte a crescer. Tá entendendo? Então, há essa questão da inovação, de você pensar o que é inovar mesmo. Então, e a inovar vem com toda essa carga, né? E esse cara, inclusive, falava que a nossa base das relações humanas era a família, não eram as classes sociais, já com o Marx. Então, é muito interessante. E aí, ponto, né? Tem essa parte do empreendedorismo, que aí também empreender o que é? É o governo não querer lidar com os problemas que ele tem que lidar também, né? Imagina agora um arrumo de empreendedor pedindo dinheiro, um arrumo de gente pedindo emprego, e aí então não vai empreender, aí você começa a usar o MEI, porque aí você, de alguma forma ali, o governo está conseguindo tirar dinheiro de você para rodar o INSS, né? Não ter aquele arrumo e tudo. Então, há essa vertente, né, do empreendedorismo, da inovação, que a gente não fala, não sei porquê, que a gente não vê muitas coisas, mas a gente precisa debater, sim, porque é empreendedorismo de fato, para mim, dependendo do empreendedor, é o governo querendo se livrar de um problema, como se fala principalmente dos pequenos empreendedores, que o governo não dá nenhuma atenção, e aí bota o tal do MEI aí, para pegar esses R$ 60 mensais, para de alguma forma ele conseguir ainda pagar impostos, né, que as empresas grandes não pagam todos os impostos, então é muito complicado. Dar desenvolvimento sustentável, gente, eu estou falando as dores do meu coração, viu, porque não é fácil. Isso mesmo. Até chegar como é que eu lido tudo nisso. Desenvolvimento sustentável, você tem desenvolvimento, que é uma palavra extremamente ligada a todo o nosso sistema, né, capitalista, e tem a sustentabilidade que vai contra ela. Então, o desenvolvimento sustentável é um paradoxo, né? Como é que você consegue ter um desenvolvimento sustentável se esse conceito de desenvolvimento ele não está ligado ainda a esse novo paradigma da sustentabilidade? Então, já é uma coisa meio... E quando você faz desenvolvimento sustentável, você não imagina de quem está falando. Quem é essa pessoa que está falando? Ela cria uma pessoa que não tem nacionalidade, não tem gênero, não tem raça, não tem nada. Então, é um desenvolvimento sustentável de quê, né? A partir de onde ele está partindo para falar de desenvolvimento sustentável? Porque a sustentabilidade é uma postura. E essa postura vai partir de novas éticas, de novas morais, de um novo olhar. E a gente parte de onde? A gente está partindo, do meu ver, muito desse paradigma do empreendedorismo da sustentabilidade, né? Do capitalismo. Então, como é que a gente discute isso? Como é que a gente discute sustentabilidade em Fortaleza, que é um ambiente que não tem sustentabilidade, já é insustentável? E aí? São reflexões que eu estou jogando para vocês também, né? Então, o que é que eu estou fazendo hoje? São leituras mesmo, muitas leituras, muitos pontos de vista, conversando com pessoas do movimento negro também, porque a gente precisa construir novas referências para que verdadeiramente a gente consiga trazer novos pontos de partida para o empreendedorismo, para o desenvolvimento sustentável, para o debate da sustentabilidade, para o debate da educação. Então, por isso eu lembro até do que a gente estava falando, né, com o Rafa, das teorias e tal, mas eu realmente estou buscando nas teorias algumas explicações que eu não consigo ter, que eu não consigo conversar com todas as pessoas. E eu estou partindo para outras teorias, que não são da academia, outros autores, diversificando isso para criar essa base mesmo de um novo paradigma, de uma nova postura, e isso começando a falar com as outras pessoas. Eu faço isso muito com a Mindset. Eu começo a pesquisar e coloco, gente, ó, é isso, 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 o que é que vocês acham? Bate aí, o que é que vocês estão achando? Então, não tem... Como eu lido com isso, é buscando conhecimento mesmo, para ver se eu consigo construir novas coisas, novos conceitos, partir de novos pontos, novas referências. E tem muita coisa no mundo, né? Você tem o geógrafo Milton Santos, que ele é incrível. Você tem a Neri Oxman, do MIT, que ela vai falar de um novo paradigma de produtos mesmo. Por exemplo, a gente tem uma sociedade muito fragmentada, né? Então, isso reproduz a forma como a gente produz as coisas. Como é que a gente vai produzir as coisas? Pegando vários produtos e juntando, né? Vários fragmentos num só. E aí, o que é que ela fala? Que, na verdade, tem fragmento, né? Dentro dessa tudo a gente é um fragmento. Tudo é fragmentado. Um fragmento do conhecimento. Exatamente.
E aí, o que é que ela fala? Ela fala que a gente tem que começar a construir coisas que sejam contínuas como um organismo vivo, e que elas são feitas de materiais heterogêneos, e esses materiais vão mudar para cada aspecto interno e externo que esse produto está passando. Então, tipo, o que ela usa muito hoje é a quitina, que é uma das matérias mais antigas e mais disponíveis que a gente tem. E aí a quitina, ela consegue variar para uma coisa mais maleável, para uma coisa mais rígida e dura. E aí essa quitina, ela estava construindo algumas esculturas, né? E essa escultura, se você jogar no mar, ela vira comida de peixe, você pode compostar. Você tem outra moça, a Roya Gigi, que ela fez uma roupa viva, que ela é feita de microalgas, então você precisa ter um cuidado com essa roupa, você precisa estilingar a água, colocar ela no sol. Então é outra forma de você se relacionar, inclusive, com a própria roupa, porque é uma roupa viva. Se você não cuidar da sua roupa, ela morre. Então, é buscar essas novas referências que existem no mundo, que elas estão aí, e que a gente precisa ver, elas não são divulgadas, né? Então é assim que eu estou lidando hoje, gente. Muitas perguntas e menos respostas. Mas acho que não tem resposta para isso, né, Rafa? Porque... E eu acho que esse momento agora da quarentena e dessa pandemia, acho que isso ficou muito claro, né? Que nesse lugar que a gente está, nesse tempo que a gente está, a coisa está sem perspectiva, tem que mudar. Ninguém sabe como. O que já foi posto, em termos de sistemas econômicos ou em termos de consumo, viu que não deu certo. E daqui para frente, é pensar, e eu acho que é isso. Agora não saiu resposta, né? Não vai sair por um bom tempo. Pois é, a gente sabe que se continuar com aquela visão de empreendedorismo que o Lúcio falou agora há pouco, predatório, que a finalidade é criar um produto, como você comentou, e depois suplantar, inovar de novo para que isso acabar, e produtos mais novos, que duram menos, que geram mais lixo, se isso continuar assim, se a cidade continuar cada vez crescendo, sem planta, é o fim. É daqui para pior, né? Eu acho que a perspectiva é essa, é repensar realmente esse empreendedorismo com essas perspectivas que você está tentando colocar, né? Diferente. Empreender não pode ser mais visto só como inovar e ganhar dinheiro, pelo menos na minha perspectiva, né? Sim. E aí, como justificar isso e como implantar isso, né? Que eu acho que é o mais difícil, né? Sair um pouco do egoísmo. Opa, terminou? Terminei, pode falar. Não, é que assim, é uma encruzilhada, né? Que eu acho, mas eu acho que, assim, nesse contexto, quem faz, ao menos quem faz está na possibilidade de construir coisas novas, sabe, assim. Então, eu vejo, por exemplo, caiu meu fone aqui, eu vejo que, se a gente pensar no lance da agroecologia e sua mercantilização com os produtos agroecológicos, há uma enorme crítica, né, dentro dos espaços, né, colocando que a agroecologia não pode ser mercantilizada e você não pode vender uma maçã agroecológica e tal. Tem várias coisas que envolvem isso, né? E, ao mesmo tempo, você tem... e se a gente for ainda mais pelas... Recentemente está surgindo muitas meio que iniciativas, talvez startups seria o nome, de empreendimentos de comercialização de produtos agroecológicos. É um exemplo, só um exemplo, né? Que a gente pode pensar, poxa, até que ponto, né, isso aí está construindo uma nova realidade ou está reafirmando a mesma, né? Exato. A gente tem uma empresa dessa que fez parceria que iniciou fazendo essa ligação, né, entre o produtor e o consumidor de uma forma direta, e depois passou a fazer uma parceria com o Mercadinho São Luís. Aí, poxa, até que ponto a gente está construindo uma nova relação de consumo, onde tem que perpassar ainda por um terceiro ponto, né? Mas será, né, que só mudou o nome do atravessador, né? Exatamente. Só mudou o nome do atravessador. Né, mas, ainda assim, é interessante a gente ver que é possível criar, sabe, assim, é possível criar outras coisas, e é possível, e é preciso tensionar esse espaço, né? Então, acho que quando você traz esse arcabouço político, né, para essa dimensão, e procura outras referências, né, em outros grupos, outras etnicidades, e confronta com isso, você vai ser um ato, né, de você se desconectar de tradições que não estão ligadas com essa realidade que a gente quer, né? O Bakunin fala, né? O ato de destruir também é o ato de criar.
Então, assim, a gente precisa destruir essas coisas, né? Destruir essa maneira de pensar, destruir essa cosmovisão que é vendida, que você falou muito bem, que existe uma precarização também do empreendedor, né? Que é uma maneira... se eu fosse um empresário, um grande dono de empresa, eu não contrataria quase ninguém, eu não assinaria carteira de ninguém, eu só pegaria e-mail, pegaria na internet, tem um rumo de freelancer tal, e surfando na onda dos lucros, né? No mais, tem muitos conceitos, né, que você coloca, o próprio desenvolvimento sustentável, o Clóvis, professor Clóvis da econômica, um economista ecológico, né, lá de Recife, ele fala, é um oxímoro, né, que é uma palavra que se contradiz, tipo, gordo magro, ou bonito feio, sei lá, porque assim, você, como é que desenvolve e é sustentável? Ou não se desenvolve sem ser sustentável, ou não tem como se desenvolver sem ser sustentável. É uma coisa ou outra, assim. Então, até porque você acha que você está fazendo uma coisa sem estar sendo sustentável, de verdade, né? A gente entra na mesma discussão, né? Porque é tanto cheio de conceitos pré-colocados que se desenvolver só tem uma forma, que é essa forma que esse sistema coloca, que é aumentar e lucrar cada vez mais e mais e mais. Se continuar lucrando o mesmo tanto, que já é muito, muitas vezes, já não é desenvolver, né? Então tem muito a ver com esse ciclo mesmo, é sempre visto de uma mesma forma, e sempre, né? E a palavra desenvolvimento já vem inclusa com todos esses significados juntos. Mas eu concordo com o que o Lúcio estava falando, e com o que você disse também, Rafa, que é isso, acho que o importante é tentar. Eu sempre falo assim, se nada fizer, nada muda, né? A única certeza que a gente tem é essa, né? E aí, a gente fala sobre economia... desculpa, Rafa, vai. E é só isso mesmo, e o tentar, o acerto e o erro vai trazer informação, e não se conformar, porque não deu certo a primeira vez, nem a segunda, mas eu acho que é isso. É como o Lúcio falou, enveredar por isso é complexo, mas só em olhar. Por mais que a pessoa lá que visualizou a startup de vender ou de diminuir o atravessador não resolveu todos os problemas, mas em algum momento questionou, como o Lúcio falou, e a gente discutiu sobre isso agora, por exemplo, né? E aí isso já vai criando novas possibilidades e mais discussões acerca disso. E novos olhares, né? E nesse a gente já vê, né? Que nesse contexto a gente já pode ver, ó, já tem esse caso aí onde a gente viu que caminhou nessa ideia, parou nisso aqui. E então assim, as outras pessoas vão poder fazer um salto maior, um arco maior, né? Sim. E uma coisa que o Lúcio, não sei por Rafa tá falando, tá tão baixo. Vai, Rafa, pode falar. Vai, Rafa, pode falar. Uma coisa que o Lúcio estava falando, de agrofloresta, agroecologia, né? E aí eu lembrei da permacultura. E a gente não precisa nem ir muito longe nesse sentido de novos olhares, novas coisas, porque uma coisa que, inclusive, não sei por que veio agora, mas veio. É uma coisa que eu questiono é o que é que faz uma pessoa ser permacultora, né? Por quê? Na casa que eu morei, que tinha um permacultor, ele era permacultor, estava construindo a casa dele de bioconstrução e tal, mas o cara é extremamente machista, assim, machista. Então, rapaz, são muitos embates, né? Então, desse jeito também. Pois é, né? Então, assim, o que é que faz a pessoa ser permacultora? Porque permacultura, para mim, ela é uma filosofia de vida e ela é baseada muito fortemente numa ética, né? Então, a partir dessa ética, você consegue transformar as coisas. E aí, que ética é essa que oprime e violenta mulheres, entendeu? Você cuida do resto, mas as mulheres são objetos. Então, o que de fato faz você ser um permacultor? Então, assim, pensando, né, de a pessoa assumir conceitos pela metade, como é sempre feito, né? Pois é, como a galera que bate no peito e diz que é vegano, porque não come nada com carne, mas usa roupa jeans, mas usa... O vegano é muito além do que isso, né? Então, usa o conceito apropriado para uma direção que me interessa, né? Só que eu concordo contigo. Isso é muito comum com a permacultura, isso é muito comum também com a agroecologia, assim como também, vegano eu não sou, mas como com o veganismo também, a galera se apropria pedaços do conceito, não olha ali o que significa, né? Exato. Então, por isso que volta porque a gente está falando que é muito importante você ter um olhar para muitas coisas, né? Porque é olhar para a questão de gênero, olhar para a questão racial, olhar para a questão
de preconceitos, né, homofobia, é olhar para a questão ambiental também, e tudo isso a gente tem que integrar num único olhar, o que é muito difícil, né? Porque a gente tem recortes, inclusive, assim, eu sou uma mulher branca, classe média, então eu preciso, inclusive, conversar com pessoas negras, com pessoas periféricas, com pessoas indígenas, com homens, com transexuais, porque a gente precisa dessas outras pessoas para ter essa pluralidade na nossa visão também, de ter esses novos pontos de partida, porque não adianta eu chegar e conversar com minhas amigas brancas da classe média, porque é uma bolha. Então, assim, mesmo que elas agreguem, uma pessoa de fora agrega muito mais, né? E aí eu aprendo muito também conversando com outras pessoas, por isso que eu gosto de conversar com várias pessoas assim, e olhando, gente, como é que é isso? Até porque, querendo ou não, a gente está numa estrutura racista, machista, enfim, e a gente vai reproduzir algumas atitudes. Então, se eu já tenho o preconceito de tipo, não, eu não sou machista, eu não sou racista nem nada, eu me privo da possibilidade de a reflexão mesmo, de eu mudar minhas ideias, de eu mudar minhas atitudes, né? Então, eu acho que é muito importante, sim, a gente ter esse olhar mais holístico e conversar mesmo com outras pessoas, se aproximar mesmo, assim, e construindo juntos, né? Porque não adianta nada, a gente está conversando tudo isso, e aí eu, Rafaela, vou me encarregar de transformar o empreendedorismo. Não adianta, porque eu vou estar só. Eu preciso do Paquito, eu preciso do Lúcio, eu preciso do Rafa junto aqui comigo para a gente realmente fazer uma coisa que vale a pena, que atinja muitas pessoas, que seja massa, né? Então, é isso. Isso vai muito na questão do você ter a consciência da sua fala também, né? Assim, tipo, um ponto importante, assim, que vem sempre à tona na tua fala, que eu acho muito importante, é você ter a consciência da sua posição, ter a consciência da sua perspectiva histórica. Isso não quer dizer que vai desvalorizar ou valorizar mais um ou outro, não. É simplesmente ter a consciência de que aquele lugar de fala que a gente está botando ali em pauta é uma construção histórica, uma perspectiva só. Ela não faz o todo, né? E aí é importante, assim, tipo, a Edvânia estava falando aqui, ela falou sobre um outro ponto. Edvânia, amo, maravilhosa. Que foi sobre a importância dos símbolos na embalagem, né? Assim, tipo, a gente entendeu os símbolos na embalagem, que são vários, né? E assim, e aí eu boto esses símbolos para além de só os símbolos da embalagem, que são, assim, alguns são mais fáceis de entender, outros um pouco mais confuso. A disseminação desse tipo de informação não é uma disseminação de fácil acesso, a gente não tem isso, né? Em qualquer canto, assim, mas também os símbolos gerais da sociedade que a gente tem. Por exemplo, uma escultura, a própria fala de uma pessoa, tudo isso se transforma em símbolos, né? São coisas que a gente tem que entender a carga, né? A carga histórica, o pensamento, a perspectiva, o significado que tem aqui e dali, assim. Aí, então, quando a gente está falando sobre isso, a gente tem que realmente falar sobre essa possibilidade de dar espaço ao outro lado da linha, né? O outro lado da fala, assim, tipo, entender um pouco mais sobre os símbolos. Tipo, que são historicamente massacrados, mortos, né? Violentados, com certeza. Total. Já imaginou, assim, tipo, símbolos... E o grande fato, assim, que a gente tem que também prestar atenção é nessa capacidade de apropriação, né? E apropriação pela violência do nosso sistema. Ele consegue pegar normalmente esses símbolos, esses traços que normalmente são excluídos, se apropria e exclui de novo quem já está excluído, assim. Então, a gente volta... Como fazer um movimento assim, né, do tipo, valorizar esses símbolos, botar esses símbolos em práticas dentro da nossa sociedade, né, assim, e se proteger dessas apropriações violentas, né? É exatamente isso, Paquito, assim, recai exatamente no nome do programa, né? Esses símbolos que a gente quer são os bichos doidos. Na minha opinião, é essa forma que o sistema faz para denegrir, para colocar ele num canto, para não valorizar. Inclusive, Rafa, denegrir é uma palavra racista. Exatamente. Olha, a gente usa sem nem perceber, né? Exato, e eu aprendi também que eu falei denegrir, aí me falaram, eu não... Exatamente, está dentro da nossa fala tão impregnado que é difícil, você solta, né? Mas você pode ver, ó, que usa-se várias terminologias exatamente, às vezes, engraçada. Não é engraçado para colocar aquilo no patamar de inferioridade, no caso. E valorizar aquilo que o status coloca como real, né? E as imagens, né?
Mas é isso. E aí, só... Oi. Sim. Rafa, Cada um falou aí. Não, é porque eu lembrei dessa fala do Rafa, né, do Denegri, que é uma coisa que eu aprendi com o movimento negro, uma coisa muito interessante. Quando você tem alguma atitude ou machista ou racista, né, por exemplo, eu, Rafaela, falo alguma besteira, e aí uma amiga negra vai falar, Rafa, isso aqui não é legal. Aí o que é que normalmente acontece, né? Você vai, fala com outra pessoa negra, fulano, aconteceu isso, isso, isso. E aí a pessoa que provavelmente é muito a sua amiga, né, que você tá falando isso, ela vai, nossa, é verdade, a outra pessoa exagerou e tudo. Então você valida uma fala que foi racista com outra pessoa. Isso já aconteceu comigo, de um amigo chegar para mim, Rafa, aconteceu a situação tal com a menina, que se diz feminista, mas o que é que tu acha? E aí é muito doido, porque a gente está nesse momento como violentadores, né? Então a gente não quer se colocar nesse lugar, e aí vai validar o que a gente fez com outra pessoa que está nesse local de opressão. Então isso é uma coisa que eu parei, não sei se, espero que tenha dado para entender, né? Que eu acho que uma atitude que a gente tem que ter é, enquanto violentadores, parar para pensar que aquela fala para aquela pessoa foi violenta. Então, eu vou tentar melhorar da próxima vez. Eu não vou refazer isso, não vou reproduzir isso, e não tentar validar essa minha fala com outra pessoa. Porque... Não importa, né? Se foi para uma pessoa, morreu. Eu Exato, gosto e você de vai falar validar com outra, né? Então, assim, não faz sentido. Então, repensa, pede desculpas e pronto, e vida que segue, sabe, assim. Porque a gente vai reproduzir algumas vezes, não tem como, né? É impossível. E aí é só essa questão da gente não ir validar com outra pessoa que estaria nesse mesmo local, né, de oprimido, digamos. Porque ele foi falar com uma mulher. Então, nesse caso, eu fiquei, se fosse comigo, eu não ia gostar, assim, é muito chato, né, e é uma fala violenta também. Mas só para pontuar mesmo. Vai um ponto, assim, importante desse entendimento do que é a violência, né? Assim, a gente começar a ter uma perspectiva sobre a própria questão da violência, assim, tipo, de você conseguir chegar com um amigo seu, assim, falar, né? Olha, pode não ser, pode aqui agora falando para mim, pode até parecer que não foi, né? Mas naquele momento aquela pessoa se sentiu ofendida, foi violento para ela. Aceita. Quem sou eu para dizer acima de outra pessoa, né? Sim, com certeza. Eu vou fazer o seguinte, né? A gente já está aqui há 50 minutos, o papo incrível, né? A gente não consegue parar, ele passa muito rápido, isso é incrível. Eu vou dar aí um tempo aí para a gente fazer umas últimas considerações, assim, se alguém tiver mais alguma pergunta. E para fazer essas últimas considerações, eu vou iniciar assim falando sobre uma mensagem da Winnie, né? Ela falou aqui que no mundo em que estamos, né, nesse sistema como um todo, a gente vive em espaços pequenos, pessoas nas casas, né? Então, dentro da perspectiva dessa possibilidade de pensar em novos espaços, repensar o seu espaço, assim, tipo, ela está perguntando sobre isso, né? Como criar um procedimento assim para repensar se tem algum ponto de start que possa começar. E aí eu vou, junto com essa pergunta que tem tudo a ver, eu visitando o Mindset, no Instagram, né? Eu vi lá que em um dos pontos tem uma pergunta que eu achei muito interessante, assim, que fala muito sobre o que a gente conversou hoje, de novas perspectivas, que era assim, quais condutas são a base para um questionamento, né? Assim, onde a gente vai pegar novos modelos, né? Assim, então, dentro dessa perspectiva de repensar no espaço, assim, onde que a gente pode pegar novos modelos? De espaços pequenos? Da casa. Da casa? Pequenos espaços de casa, assim. Tá. Eu não sou especialista nisso, né? Porque eu moro numa casa. A casa é um pouquinho... Assim, ela tem um quintal, né? Eu não moro num apartamento. Mas, e respondendo junto, ela e o Rafa, né? Você e o Rafa. O que é que eu tenho feito muito? Essas minhas novas referências. Eu tenho falado muito com as pessoas de movimentos sociais. Sim, muito mesmo.
elas têm outras referências que a gente não tem, porque eu sou uma pessoa acadêmica, né? Eu tenho graduação, eu tenho mestrado, então essas novas perspectivas eu estou partindo dessas pessoas. Eu acho que é super interessante se aproximar desses movimentos sociais para construir novas coisas, porque são movimentos que nunca foram escutados de fato, né? Então, assim, que referências eles têm para a gente aprender? E eu aprendo muito. Inclusive, Edvânia aí vai ensinar muito para a gente. Pois é, então, assim, eu acho que é se aproximar desses movimentos sociais, ambientais que ocorrem em Fortaleza, que parte da periferia, a gente tem uma periferia potente em cultura, assim, é absurdo quantas pessoas incríveis a gente não conhece. E as pessoas têm muito a falar, têm muito a ensinar pra gente, então acho que são novas referências que a gente tem que criar, sim, da nossa base. Inclusive, a gente está criando aqui nos Bichos Doidos com pessoas de Fortaleza, que a gente consome muitas coisas ou de fora ou do Sudeste, né? De pequenos espaços, eu realmente, assim, eu não sei te dizer mesmo, porque eu penso muito nessa parte de arquitetura e tudo, e eu tento buscar muitas coisas no Google mesmo, na internet, e eu vou, inclusive, achar essas coisas que eu falei, Roya Gig, Nery Oxman, fazer essa curadoria mesmo de conteúdo, buscar palavras-chave bem doidas, né? Ai, olha a Edvânia maravilhosa. Hortas suspensas, canteiros, espaços de convivência ao ar livre. Verdade, eu não estava lembrando. Arrasou. Total. Hortas suspensas é muito legal. Oi? Entra no Quintal ao Vivo, tem umas coisinhas lá também. Pronto, Quintal ao Vivo do Rafa, que você pode... Eu lembrei agora de hortas que você pode fazer no telhado de casa, que eu acho que é um pouco mais difícil, né? Acho que hortas suspensas é mais tranquilo, assim. Mais trabalho. Mas, assim, eu realmente preciso... Inclusive, outra coisa para aprender... porque a necessidade faz você procurar mais coisas. Só que eu vou ter um quintal um pouquinho grande, então, assim, não é uma coisa que eu precise. Mas, por exemplo, a gente tem o Sávio, né, que tem... E o Rafa Paquita, que mora em apartamento e tem uma horta aí dentro. Tem um canteirinho que eles fizeram. Compartilha aí, Rafa. Agora que eu lembrei da tua horta. Como foi que tu fez a tua horta em apartamento? Então, eu fui atrás de qualquer canto que desse espaço, né? Então, eu peguei um isopor que estava aqui, que estava sendo utilizado para colocar coisas velhas, assim, estava lá parado. E aí eu, não, vou dar um jeito de colocar essas coisas aqui em algum armário, arrumar aqui, e esse isopor vou usar para plantar. E aí, tá isso. Tá bem bonitinho. Pronto, o isopor, né? Garrafa PET, menina, pronto, umas coisas que eu tenho aqui é balde velho, plantar das coisas. Balde, bacia, uso tudo que dá para plantar, ó, dá certo também. E é bom que não vira resíduo, né? Não vira lixo. Você dá um novo significado para coisas velhas. Então, chaleira também, aqueles negócios grandão da Omo, sabonete líquido, também. O Rafa planta bucha vegetal, que eu tô doida para pegar e plantar aqui em casa, para nunca mais comprar. Eu tô com um pote desse tamanho de semente, amiga. Ai, pois eu quero. Eu quero espalhar aqui no jardim daqui de casa. Bote só 2 ou 1. Ela cresce. É o suficiente, né? Tá bom. E para quem não tem jardim, nem luz entrando dentro de casa, aqui, por exemplo, é quase uma caverna. Se não tivesse eletricidade, ia aparecer um de morcego. Aí você planta na rua, assim, de repente você pode... Assim, se você for mais radical, você pode quebrar a calçada, assim, plantar mesmo na rua, sabe? Mas aí tem que se ligar da polícia, né? Então, mas assim... Foge da polícia é ótimo. Pega doido, né? Se você quiser ser mais tranquilo, você pode só botar os jarros, né? Assim, na calçada mesmo, né? Aí uma vez eu pensei na minha cabeça, rapaz, se alguém roubar uma planta, aí eu percebi... Aí, que coisa boa, né? As pessoas estão roubando as plantas. Né? Aí é isso. Né? Eu ia ficar muito triste, ó. A gente vai ter que entrevistar o Lúcio, né? O doido das plantas. Que roubar as plantas. Eu já roubei mudinhas, assim, pequenas, sabe? Mas os vasos inteiros eu nunca roubei. Um galinho, alguma coisinha. Mas um vaso da calçada pega o doido. Pois tá aí.
Aprendendo, hein, gente? Não, aprenda o que presta, viu? A gente, ó, tira a mão daqui. É isso, né? A gente compartilhando boas práticas para uma cidadania. Éticas, boas práticas e novas éticas. Mas aí tem. Peça, bata na porta e peça, que normalmente quem tem planta dá uma mudinha. O vaso é esculhambação, ó. O vaso é esculhambação, baixaria. Assim, a pessoa deve sair roubando, né? Mas eu falei assim, eu como pessoa que planta, né? Eu avalio, né? Se a pessoa tem força para carregar um vaso de 10 quilos, assim, né? Correndo na rua. É mesmo. A pessoa precisa muito disso. Bota os abacateiros tudo fora, não tem quem tire. Pois é, então aí eu acho que é isso, é a lei do livre esforço, né? Cada um que consiga fazer da maneira que for, né? Assim. Mas aí cada um, assim, né? Você não pode dizer que você tem que fazer isso, né? Mas se você passar aqui em casa, né? E souber que aqui em casa você pode fazer. Lúcio, minhas definições de doido da plana acabaram de ser atualizadíssimas. Eu tava precisando das novas atualizadas. Acabei de mudar de opinião, inclusive. Pois. E aí, Rafa, Lúcio, vocês querem falar mais alguma coisa? Cara, é só mesmo agradecer. Foi massa, Rafa. E assim, para finalizar minha. Não é nenhuma pergunta, é só deixar alguma coisa aí sobre esse momento de quarentena, sobre perspectivas. E falar um pouquinho assim, viu? Nesse momento, né? Quarentena, fim de quarentena, a gente encerrando esse papo. Desculpa, eu não escutei, Rafa, não sei o que da quarentena. Falar o que da quarentena? Não, esse momento da quarentena, o que tu tem para deixar de mensagem para a galera? Tá. E dos teus planos, né? Pós-quarentena também, para onde é que tu quer caminhar, quando a cidade for nossa de novo, né? Uhum. É uma mensagem que eu quero deixar para todo mundo aí, continuar sonhando, vamos sonhar todo mundo junto. É um momento de muito pesar, de muita tristeza, né? Muitas mortes. Isso tudo foi fazendo com que a gente não veja uma perspectiva de futuro, mas é importante a gente sonhar com esse futuro, sonhar como é que a gente pode chegar nesse futuro. Tem uma coisa que o Ailton Krenak fala sobre os sonhos que eu achei sensacional, que ele fala que a gente tem muita prática de dormir e aí você sonha. Então é algo assim meio que inútil, é algo corriqueiro, cotidiano, quando na verdade é cheio de símbolos, é cheio de significados que a gente pode tirar, tanto sonhando acordado como sonhando dormindo, né? A gente pode tirar, inclusive, atitudes dentro desses sonhos do que fazer na prática. Então, acho que é um novo olhar sobre os sonhos, que quando eu li, eu fiquei, caramba, é verdade, tem muita coisa que a gente sonha, tipo, besteira, então eu ficar sonhando acordada, eu queria tanto, sei lá, ter mais frutíferas aqui em casa, por que eu não tenho? Assim, eu acho que essa capacidade da gente se permitir sonhar nos é retirada muito cedo, né? Desde criança a gente é muito rodado a não sonhar novos mundos, a não sonhar novas coisas, sabe? Eu acho que é deixar mesmo o sonho correr livre, solto, independente se é impossível ou não impossível, porque até o que era impossível, há 6 meses atrás, ninguém imaginou que ia estar essa quarentena, essa pandemia no mundo, né? Era impossível. E olha como é que a gente está hoje. Então, o impossível também está em transformação, né? Então, vamos sonhar todo mundo junto, vamos compartilhar esse sonho e vamos tentar fazer acontecer com o que der, né? E para o futuro, a Mindset, né? Eu quero terminar de construir essas trilhas, eu quero expandir essas trilhas para novas pessoas, eu quero ver que coisas novas vão me trazer aí, porque as nossas trilhas todas são coletivas, né? Então eu quero ver o que é que essas pessoas todas têm para me ensinar, inclusive, porque você não só ensina, você aprende, é uma via de mão dupla. Então eu quero muito terminar de construir essas trilhas que eu estou fazendo e aprender muito nesse processo todo e conhecer muitas pessoas novas e fazer muitas conexões, e é isso. Massa. Eu acho que o Lúcio, né? Então, o recado que... Sim.
o recado final, né? É agradecer por participar daqui. Meu nome é Lúcio, né? Vai estar escrito, né? Não precisa falar. É porque não me apresentei. Lá Né? vem Mas, esse assim, nome, se alguém então, roubar um vaso da calçada. pois é, então, você pode botar, né? Foi o Lúcio. Aí você bota Alcântara. Que é meu nome, né? Aí, então, aí eu boto sobrenome justamente por isso, para não ser perseguido. Aí, então, gente, mas enfim, tô aqui pelo programa Terra Mãe, isso aqui, aí eu tenho essa parceria com o Coletivo Vivacidades. O programa Terra Mãe é um programa de extensão do curso de Economia Ecológica da Universidade Federal do Ceará. A gente é o primeiro curso e talvez até agora o único curso de Economia Ecológica graduação do universo. Então, e aqui no Ceará, então você pode conhecer mais, procure a gente no Instagram, programa Terra Mãe. E assim, uma felicidade estar aqui. A gente brinca e acho que isso não diminui a, a fertilidade desse papo, porque acho que isso aqui tudo tem a ver com que tá, tudo que a gente falou aqui tem a ver com a proposta, né? Ontem eu estava lendo o Roberto Freire, que é um pensador anarquista, ele coloca assim que a gente tem que ser irresponsavelmente irresponsável em uma sociedade capitalista, porque o conceito de responsabilidade está atrelado a um paradigma de produção intermitente. Então, assim, né, quando a gente traz o conceito do bichos doidos, né, tudo isso, é uma percepção de que todo ato que não está vendendo, toda pessoa que não está estritamente vendendo sua força de trabalho o tempo todo, descansando para vender, é um doido, é um bicho doido. E assim, o Aldous Huxley, no livro dele, aí eu deixo uma recomendação, pronto, essa aqui é minha recomendação para quarentena, para quem está em quarentena, ler o livro Admirável Mundo Novo, que ele vai falar justamente de um cabo que é o Bernardo, acho que numa sociedade do futuro, onde todo mundo passava quase o tempo todo trabalhando e seguindo um sistema, ele buscou fazer coisas que não custavam, e todo mundo se divertia pagando dinheiro, né? Tipo assim, entrando em parque pago, entrando em coisas pagas. Ele era a única pessoa que ia para um parque olhar a natureza. Aí ele era o doido. Então, assim, toda a trama se desenvolve através disso. Aí, por que ele era o doido? Porque ele era o único que se divertia e assim, se encontrar felicidade em uma coisa que não tinha preço, que ele não conseguia comprar com o dinheiro, né, daquele universo. E é isso. Então, obrigado. Legal. Queria agradecer mais uma vez, assim, não só... Eu queria agradecer o pessoal que participou nos comentários, né? Queria agradecer ao Rafa e ao Lúcio. E imensamente a Rafa também. A Maria, muito obrigado por nos dar um pouco dessa teoria, um pouco dessa conversa maravilhosa, né? Sobre tudo isso. Eu que agradeço, gente. Foi massa a conversa, foi muito boa. Massa. E aí eu queria botar assim um ponto, assim, tipo... essa conversa, a gente girou muito nessa conversa na parte da gente, das nossas perspectivas. Assim, tipo, então, como mensagem final, acho que eu deixo aí para a gente olhar para as nossas perspectivas mesmo, assim, aquilo que a gente olha assim e fala, meu irmão, que coisa doida, quero saber não. Ou então que a gente olha assim e fala que tem um certo preconceito e a gente, no fundo, sabe que é um preconceito, por mais que diga que não é um preconceito, é algo que, não, eu sei que é assim. Tudo que você falar, eu sei que é assim, dê um tempo para aprender sobre aquilo, assim, dê um tempo para se permitir aquilo. E dentro desse ambiente que a gente vive hoje, o que eu posso aconselhar, assim, galera, vamos nos permitir a ler, e a ler coisas boas, né? Assim, como ler sobre esse admirável mundo novo, já anotei aqui, já vou ler também. Mas ler literaturas diversas, ver filmes, ver séries, ver o que for, assim, mas que tire um pouco desse movimento de estar produzindo e tal, e produza a sua felicidade. Eu assisti um vídeo um dia desse,
que falava sobre isso, assim, que tipo, já começava assim, aí eu tô produzindo, e aí o que é que você tá produzindo? Eu tô produzindo a minha felicidade, assim, e é importante, assim, dentro desse movimento que a gente vive. Então, muito obrigado, Rafa, Eu que e agradeço, Lúcio, gente. por fazer essa felicidade dessa noite, e acho que é isso. Até a E próxima. semana que vem tem o Hugo Teófilo. Semana que vem o tem Teófilo. E depois é a Edivânia maravilhosa. Gente, um beijo para todos. Aqui é o Coletivo Vivacidade, querendo passar um pouco dessa mensagem de dor, e dessa mensagem doida, dessa mensagem bonita, de felicidade, de alegria, mas também de muita luta e muita transformação. E um beijo no coração de todos. Valeu. Obrigado. Tchau, Tchau, pessoal. gente. Até semana que vem. Valeu. Valeu. E...